Fala traders, aqui quem vos fala é Trader Del e nesse vídeo vamos estar falando de dois ativos no mínimo peculiares. O ativo índice Bovespa, ou mini índice Bovespa, que o pessoal mais gosta de operar e utilizar no Brasil, e o ativo americano EWZ. Primeiro vamos ver o que significa esse ativo EWZ e o que ele tem a ver com o mini índice ou o índice Bovespa, para ser mais preciso. Vou abrir aqui e vou deixar o link dessa ferramenta que eu estou utilizando aqui, que é o TradingView, na descrição, e também vou deixar outra referência que eu estou utilizando aqui, que é esse site da Suno aqui, onde tem uma explicação interessante para quem quiser aprofundar, feito pelo Thiago Reis da Suno Research. Eu vou deixar também aí na descrição para vocês acessarem. Então, estamos aqui, né? Bolsa de Valores EWZ. Conheça o principal ETF brasileiro negociado nos Estados Unidos. Vou dar uma lida breve aqui, depois vocês leiam se vocês quiserem, acessam o link para esse vídeo não ficar muito longo, né? Então, o que é o EWZ, né? O EWZ é o principal ETF brasileiro negociado no mercado americano, também conhecido popularmente como Ibovespa dolarizado. O EWZ é o fundo de índice mais líquido do mundo, ligado às ações da companhia brasileira. Basicamente, o objetivo do EWZ é disponibilizar ao mercado internacional uma cesta de ações das principais empresas brasileiras reunidas em um mesmo papel. Então, vocês já entenderam que o EWZ seria uma réplica para os investidores de outros países estrangeiros estarem investindo no mercado brasileiro através do índice Bovespa. Então, como que funciona, né? Pode ser um fundo de índice. A composição das ações do EWZ é feita de forma passiva, sempre replicando a posição de um índice, no caso o EWZ. O índice usado como referência é o MSCI Brasil 2550 Index. Contando com cerca de 60 empresas, o índice cobre aproximadamente 85% do valor de mercado total das empresas negociadas na B3. Então ele pega as principais empresas, né? E aí tem mais outras explicações se vocês quiserem ver, relação entre o índice Bovespa. A única diferença que vai ter entre um e outro, em alguns momentos, e a gente vai ver no gráfico isso, é a valorização do dólar pode modificar um pouco um índice para o outro, mas vocês vão ver que essa diferença não é tão gritante assim. Vamos para o gráfico para a gente ver isso no gráfico. Eu vou jogar o gráfico do índice Bovespa junto com o gráfico do EWZ no gráfico diário. Então vamos agora para a nossa segunda ferramenta, que é o TradingView. O que está de laranja aqui é o EWZ, gráfico diário. E o que está no Candlestick é o gráfico índice Bovespa. Então vocês podem ver que em alguns momentos ele caiu mais do que o índice Bovespa e em outros momentos ele subiu mais, porque isso aqui geralmente é quando o dólar tem uma forte disparada, e aí faz com que essa queda no EWZ ou no Bovespa dolarizado seja mais forte por questão do dólar, e quando você tem uma subida acentuada, é que nesse momento aqui provavelmente o dólar teve uma queda, e assim por diante. E vai acontecendo esses movimentos aqui, um pouco com interferência do dólar, mas vocês podem ver que no modo geral aqui não temos tanta discrepância. Mas qual seria a vantagem então da gente estar utilizando esse Bovespa aqui dolarizado? Eu vou lá no gráfico da corretora agora, e aqui a gente estamos no índice dolarizado. Eu coloquei no gráfico de 5 minutos do dia de ontem, né? Porque hoje é feriado no Brasil, está fechado, mas o EWZ não está fechado porque é nos Estados Unidos, mas está bem lateral, praticamente não vai se mexer hoje, né? E vou colocar lá no EWZ agora, vou colocar no EWZ agora o gráfico de 5 minutos também. Então eu vou ocultar aqui o EWZ e deixar só o índice Bovespa. Vou colocar nos 5 minutos para a gente fazer um comparativo do último dia. Não era esse time que eu queria, não, era os 5 minutos. Então vocês podem ver que no time de 5 minutos a gente tem o que? Essa lateralização, né, que foi ontem no índice Bovespa, e essa forte alta que foi ontem no índice Bovespa, né, que ele bateu ali. Deixa eu até colocar aqui. Ele bateu ali 129 mil, ali 129.600, que foi o fechamento do índice Bovespa. Então ele teve essa lateralização e essa alta aqui nos 5 minutos. Se a gente for lá no EWZ, a gente vê que ele teve essa lateralização, teve essa forte alta de ontem, né? E esse vazio que tem aqui, Del, esse vazio aqui, se eu não me engano, foi o feriado, foi isso mesmo, feriado nos Estados Unidos. Então o EWZ ficou fechado, porém não foi feriado no Brasil. Então o índice Bovespa se movimentou lá e aqui acabou abrindo com gap. Se a gente for lá no índice Bovespa, vai ter uma alta forte aqui. Vamos lá para o índice Bovespa para a gente fazer para a gente puxar, tá vendo? Teve essa alta, só que nesse dia o EWZ ficou fechado. Então não teve negociações no EWZ, só teve aqui. Diferente de hoje,
que a gente não tem negociação aqui no índice Bovespa hoje, mas a gente tem o EWZ aberto. Então também tem que ficar atento para isso. Isso talvez não seja um problema. Se você for fazer operações de curto prazo, como day trade, né? O pessoal gosta de operar 1 minuto. O gráfico não vai ser as mil maravilhas, beleza, pessoal? Nesse dia aqui, ó, abriu com um gapinho de baixa e subiu. Eu achei até interessante, até para operar, né? Se vocês olharem aqui nos dias. E pelo custo também. Geralmente eu uso ele para fazer operações mais longas, né? Vai ter os gaps, mas vocês vão ver que esse gap aqui não vai ser tão prejudicial. Vou dar um exemplo para vocês aqui que quiserem dar uma brincada aqui no índice. Vou ver se ele está subindo bem, vocês estão vendo, né? Então se a gente puxar, estou no gráfico diário, por exemplo, eu fizesse uma compra hoje aqui no topo histórico aqui do índice Bovespa, colocasse o stop lá no fundo, seria 1000 pontos. Se eu vim aqui na nossa calculadora e colocar 1000 pontos de stop, vocês vão ver que dá $1. Então se eu fizer uma compra aqui e colocar o stop aqui embaixo, vocês vão ver que vai ser $1 de stop, 1000 pontos, né? Deixa eu até conferir. É isso mesmo, olha lá, ó, 1076 pontos, ou seja, 1000 pontos equivalem a $1 no EWZ. Então vocês veem que é um ativo muito barato, né? Então se alguém tivesse construindo alguma posição de longo prazo aqui, a gente vai falar sobre isso mais para frente aí no canal. Então, de repente, o índice Bovespa começou a cair aqui, ó, alguém falou, pô, vou começar a fazer uma posição aqui. Ele comprou aqui, ó, se ele tivesse colocado o stop dele aqui, estaria de $1 aqui, ó. Querendo fazer um longo prazo, acreditando na recuperação do índice Bovespa. Ele subiu, ficou um pouco positivo, desceu de novo, você fez novas compras, esse stop que era de $1 aqui ficou provavelmente de 1,50, depois eu vou falar sobre essa matemática. Ele caiu mais um pouco, você comprou mais um pouco, seu stop que era de 1,50 acabou virando de 2, por exemplo. Né? A sua primeira compra foi aqui, quer dizer, né? A sua segunda foi aqui, a sua terceira foi aqui. Então provavelmente você não vai ter uma compra aqui, uma compra aqui, uma compra aqui. Aqui na corretora que estamos utilizando com a conta Netting, ela juntaria as 3 operações, você estaria com mais ou menos as suas 3 compras mais ou menos por aqui. Mais ou menos, beleza? Então nessa recuperação você já estaria tudo isso aqui positivo, você correu um risco de $2, né? De repente o mercado fizer um fundo aqui, ó, continuar subindo, você pode adicionar novas compras. Essa compra não vai ficar aqui, essa compra vai ser jogada lá naquela de baixo, o preço vai subir um pouquinho e você vai ficar com 4. Então, se você travar o seu stop aqui no 0 a 0, você vai comprar aqui de novo, a sua ordem vai juntar com essa, vai subir um pouquinho e ainda vai estar embaixo do stop gain. Ou seja, você vai adicionar novas compras para sua compra lá embaixo, sem aumentar o risco. Por quê? Porque sua ordem vai estar sempre embaixo do stop loss. Então se o preço continuasse subindo, você abrisse uma nova compra, seu preço ia subir um pouco para 5 aqui agora, né, 5 contratos. Porém, seu stop loss estaria aqui, ó. Então se o preço descesse aqui, você sairia no lucro. Então você ia adicionar novas compras, só que essa compra não ia entrar aqui nesse topo. Ela ia juntar com as ordens lá de baixo, aqui não ia ter compra. A compra ia ser somada com as de lá de baixo e o seu preço ia subir. Então é bastante interessante para quem quer montar alguma posição de longo prazo, acreditando na recuperação da economia, né? Principalmente quando o dólar estava alto, porque daí com a queda do dólar a gente tem uma força maior aqui nesse índice. Agora o dólar deu uma queda, né? Então pode ser que a gente tenha uma fraqueza no movimento de alta e vamos ver o que acontece essa semana. Então eu queria passar para vocês, é um ativo bem baratinho, vocês viram que com uma conta até de $10 vocês conseguem montar posição de longo prazo, que seria interessante. Dá para fazer posições curtas, porém o gráfico ele não tem tanta negociação, ele acaba replicando, mas você vê que os movimentos dele acabam sendo bem curtos, bem lentos na verdade, né? Entendeu? Mas que nem aqui foi um dia que abriu um gap de baixa e ele subiu. Esse dia foi lateral, no Brasil também foi lateral, né? E aqui foi mais um dia também. Então, operações curtas, quem quiser tentar aí, eu aconselho mais você operar gráficos maiores, como H1 ou diário, que é o que eu opero, quando eu quero montar uma posição, né? Então, se eu tivesse montado alguma posição aqui de compra com o stop lá embaixo, que ia dar $1-2 de stop só, eu já estaria no gain aqui, nessa abertura. E dá para você construir uma posição até de maior prazo, porque você tem um stop barato, então você consegue deixar o stop bem longe. Se cair um pouco, você consegue recomprar, acreditando na valorização do índice no tempo. Tranquilo, né? Então é isso que eu queria passar para vocês neste vídeo. Se vocês quiserem se aprofundar mais, entre lá no TradingView para vocês fazerem as comparações que eu fiz aqui para vocês, né? E também aqui no site da Suno aqui, onde vai estar explicando melhor. E no caso a gente não vai estar investindo, né, nesse
nesse ETF diretamente. A gente só vai estar usando o gráfico dele para operar. Então vai ter algumas coisas aqui de taxas que não tem nada a ver, porque a gente não estamos numa corretora que a gente vai comprar de fato o ETF, e sim a gente só vai estar usando o gráfico para especular na compra ou na venda, podendo fazer operações de longo prazo. Mais para frente eu vou fazer algumas operações nele para mostrar para vocês, mas se vocês estiverem com a conta real ou com uma conta demonstrativa, vocês podem estar fazendo operações, deixando 2, 3 dias para vocês verem como funciona. É isso aí, pessoal, valeu e até a próxima, que eu voltarei com novos ETFs aí, replicando índices, para você ter um custo-benefício para fazer suas operações de longo prazo. Valeu!